Se hoje é possível andarmos entre incontáveis ervais cultivados e nos impressionarmos com sua imensidão e beleza, conhecer indústrias ervateiras modernas que processam milhares de quilos, geram empregos, renda e riquezas, isso se deve àquelas pessoas que acreditaram no potencial da erva mate. A saga do pioneirismo do setor ervateiro é um projeto cultural viabilizado pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, através do financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. Por isso, te convido, com todo carinho, para conhecer um pouco mais a nossa história, com a história do setor ervateiro e a saga de seus pioneiros. Eu não vou me meter, mas isso aqui está fora do lugar. Não, eu não vou falar, mas aquilo tem que ser assim. Vamos nos transportar aí pelo ano de 1923, que é o ano que nasceu meu pai. E ele permaneceu na agricultura até aos 14 anos, segundo nós temos informação. E nesse período já o pai dele tinha um pequeno barbacoazinho, mas era muito rudimentar. Deveria produzir para ele, para algum vizinho, e eventualmente vender uma sobra. Com 14 anos, o Olímpio foi aprender profissão. Saiu de casa para aprender profissão. Naquela época, isso acontecia muito. As profissões não eram muitas. No caso dele, ele optou por aprender a ser celeiro. Celeiro é a pessoa que fabrica os implementos que os cavalos usam, né? A indumentária. Mais precisamente na erva mate. E ele, com 20 e poucos anos, eventualmente ele participava de umas reuniões, a convite do sogro dele e do pai dele. O sogro dele se chamava Primo Badalotti e o pai dele, João Torme. No caso, nessas reuniões que havia na ervateira, quem participava mais era um irmão do meu pai. Pelas atas que a gente vê aí, quem assinava era um irmão do meu pai. Mas, no ano de 1957, ele foi convidado pelos demais sócios a administrar a empresa. Haja visto que o primeiro gerente, que se chamava Ricardo Badalotti, faleceu. O segundo, Frederico Tomazoni, quis ir embora para Caxias e sobrou a oportunidade para ele. Felizmente, ele, embora com pouca idade, abraçou e deu continuidade. Quando o nosso pai foi convidado para gerenciar esta empresa, ele disse: qual a porta da entrada, qual a da saída e o que eu faço? Porque de sapateiro foi a ser gerente de uma ervateira. E sei também que nos primeiros salários ele dividia com o contador, para o contador ensinar ele. Devemos muito também a esse contador, que é o seu Zílio Sartori, que sempre esteve conosco desde o início até há bem pouco tempo. Ele era muito visionário, né? E muito participativo. Nunca se omitiu em nada. A começar pela clube. Ele foi presidente de um Clube Esperança por muitos e muitos anos. Da igreja. Foi presidente, festeiro da igreja de São Pedro por muitos e muitos anos. E depois, com 40 anos, se envolveu na política. 42, 43. Depois na política. Foi vice-prefeito de Erechim,
quando emanciparam Paulo Bento, o local onde está a fábrica de papel, ele foi vereador, primeiro presidente da Câmara, e viveu até os últimos anos dele lá em Paulo Bento. Meu pai, pelo que a gente sabe, não concluiu o segundo ano primário. O desejo, a vontade era empreender, aprender uma profissão e iniciar a atividade. E de selaria, ele com a falecida mãe completou uma sapataria. E quando o nosso pai foi escolhido gerente da indústria ervateira Ouro Verde, a nossa mãe ficou cuidando do armazém, da selaria e da sapataria, com até 6 filhos. Então, quem foi histórico no crescimento do pai, que era um visionário, foi a mãe, porque se não tivéssemos o sustentáculo dela para ele sair, vender, trabalhar, não, com certeza não estaríamos aqui. Então, devemos a ela muito disso. Ela era protetora, ela era apaziguadora, ela cuidava dos interesses da casa e da sapataria. Ela iniciou e permaneceu por muitos anos na Avenida 7 de Setembro, hoje centro de Erechim, num local onde havia uma cantina de vinho. Na época haviam muitas cantinas de vinho e essa resolveu fechar e mudar de ramo. Então o proprietário da cantina foi um dos primeiros sócios, que se chamava Frederico Tomazoni, e o sócio dele era João Loura. Somou a eles uns 20 pequenos produtores de erva mate com seus baraquás. E nesses 20 estavam os meus avós. Este local foi o início das atividades. Aqui existia um pequeno secador de erva mate, um barbacoa que se dizia, né? Então era secada aqui e transportada até a cidade. Tínhamos uma outra instalação no bairro Três Ventos, nós tínhamos na época era 2 ervateiras. Então o empacotamento continuou sendo lá e aqui era só a industrialização. E o capital que faltou para cumprir com o objetivo, o senhor Ernesto Pagnocelli foi quem complementou o capital. Foi por muito tempo sócio majoritário e que a ele também devemos muito do nosso sucesso. Então eu já tinha meus 13, 14 anos, né? E lembro que as primeiras vezes ele ia de bicicleta trabalhar. Era uns 2 quilômetros de distância, podia ir a pé, mas às vezes ele ia de bicicleta. A produção era pequena, sei lá, se chegava a 50, 60 toneladas mês. E ele foi tomando pé, aí criou coragem, embarcou num trem e foi mascateando, como se dizer. Passo Fundo, Carazinho, Santa Maria, foi parar lá em Livramento. E em todos os locais que ele ia, fazia as vendas, mandava os pedidos por telegrama na época. Na época o telegrama funcionava. Erechim recebia os pedidos, aprontava o produto, na época em barricas de madeira, era uma das embalagens principais, eram as barricas de madeira. Levava-se essas barricas até a viação férrea de carroça, disso eu vivenciei. E de lá ia para o destino final, tudo em barricas de madeira. Madeira era pinho, tamanhos deveria ter 3 tamanhos. Se usava 1/5, 1/8, esses termos assim, que na verdade era 50 quilos, 30 quilos, 60, 70 quilos, conforme o tamanho da barrica. Exatamente eu não lembro, apesar de ter ajudado a encher muitas barricas e soquezinho fazer para que coubesse mais,
O peso em si não lembro muito bem, mas era 40, 50, 70 quilos no máximo, né? Eu me lembro, as pessoas carregavam nas costas, então não podia ser muito pesado. Até a década de 60, como máximo, o mercado da erva mate na região do Alto Uruguai era dominado, praticamente era monopólio da empresa rio-grandense do mate, administrada e pertencente ao então deputado federal Victor Isler. Todos os pequenos barbacoás que haviam, os pequenos secadores, se obrigavam praticamente a vender a sua produção para ele. E ele, por sua vez, mérito dele, exportava para a Argentina na época. Estava situada na rua Germano Hoffmann, onde hoje pertence a família do Fusinato. Lembro-me bem quando foi demolido aqueles pavilhões, que eram todos de madeira, e deu por encerradas as atividades aqui em Erechim. Porque com o encerramento das atividades da empresa Rio Grande do Sul do Mate, deu oportunidade para que outros surgissem com mais força. Vou citar Fausto de Moliner, Etelvino Piccolo, Indústria Ervateira Ouro Verde, Comércio e Indústria Zordan, Sociedade dos Produtores da Erva Mate Gaurama, Irmãos Loman de Erebango. São indústrias que surgiram na década de 50 em função do encerramento das atividades da empresa Rio Grande do Mate. E empresas essas hoje todas comemorando 70 anos de atividade. Para tu colher a erva mate no mês de dezembro e janeiro, que se dizia safrinha, tinha que vir a autorização do Rio de Janeiro. Quem fornecia o registro era o Instituto Nacional do Mate, com sede no Rio de Janeiro. Me imagina o que aqueles burocratas lá sabiam de erva mate. E éramos fiscalizados, dominados, e as leis saíam de lá. Falando em barreira, lembrei-me de uma barreira muito grande que havia. Era as cotas de exportação. Cada empresa, baseado no seu passado, possuía as cotas para exportar. A detentora da maior cota era a empresa Mate Leão S.A. de Curitiba. Eu participei das últimas reuniões quando o seu Arlindo Baldo, muito sabiamente, lutava pelo término do monopólio, e ele foi atendido por um general que administrou o Instituto Nacional do Mate, depois substituído por IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, no qual foi eliminada as cotas. Ali que foi o grande crescimento da empresa Baldo S.A., a extinção das cotas de exportações. Tanto nós como a Baldo tínhamos, parece que 100 toneladas de cota. Não podíamos ultrapassar aquilo lá. Essa empresa rio-grandense do mate tinha uma bela cota para exportar. Então, monopolizava neles, aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina eram duas empresas de Mafra. Uma empresa, parece que nome Jordan, e outra não me vem o nome agora. E Paraná, sim, esse tenho certeza, era Mate Leão S.A. Monopolizava as exportações para o Uruguai e Chile. Os dois mercados sofriam restrições de exportação através da existência de cotas. A base nossa foi com representantes. Essas viagens que o nosso pai fazia, em cada cidade que tinha interesse, que gostava do produto e que via futuro, era nomeado um representante, aí que mandava esses pedidos.
E nós nos especializamos, na época, em trabalhar com a erva estacionada. E a erva estacionada, ela é mais consumida na divisa com os países Uruguai e Argentina. E aí, com essa erva estacionada, o nosso produto teve um crescimento fantástico, ao ponto de ultrapassar a fronteira e começarmos a vender em Montevidéu, na capital do Uruguai. E a gente, como a erva mate é um produto muito singelo, muito específico, muito tradicional, as empresas se identificavam com uma região. Empresas que vendiam em Porto Alegre se fixavam nesse mercado. Empresas que vendiam na região de Alemães se fixavam nesse local. E nós fomos, graças a Deus, para a fronteira. Então chegamos de Uruguaiana ao Chuí, representante nas cidades. Depois, com caminhões, começamos a transportar o produto e chegamos à liderança do mercado de erva estacionada dentro do Brasil. Nós nos focamos no mercado, que foi o mercado da fronteira e o mercado do Uruguai. Posteriormente, conquistamos o mercado chileno. E aí competimos muito com a Argentina, que é um grande produtor de erva mate, que está mais próximo em função de frete e de proximidade, conquistaram um bom mercado. Mas basicamente se definiu e se dividiu desta maneira. Aí os produtores do Paraná e de Santa Catarina viram no mercado gaúcho um grande potencial, começaram a vender do Rio Grande e ainda vendem hoje. Então, mercado muito competitivo, muito difícil de tratar a concorrência. Alguns podem dizer que é capacidade, outros dizer que é a qualidade, mas não. O atendimento e a dificuldade em atingir o mercado por tantas marcas é que reduziu as vendas de todos e se proliferaram as empresas produtoras de erva mate em pacote. Porque a concorrência na erva mate é muito grande. É grande ao ponto de ervateiras nascerem e sumirem, nascerem e desaparecerem. Porque para você entrar no mercado tem que fazer concorrência. E para fazer concorrência com um bom produto tem que ter também um bom preço. E não tendo preço, você tem que voltar aos preços da concorrência e às vezes não consegue sobreviver. O Estatuto da Microempresa que possibilitou o surgimento de centenas de pequenas indústrias. É impossível competir com eles, né? E eu, se tivesse no lugar deles, faria o mesmo. Botaria os filhos trabalhar, vamos... Né? Então, o Estatuto da Microempresa nos afastou de grandes investimentos no ramo e nos direcionou para outra atividade. Se tivéssemos investido bastante no ramo, acho que até teria sido pior para o ramo. Seria mais um a se degladiar aí, como alguns colegas estão se degladiando, os grandes hoje, então é uma briga, faz parte das leis do mercado, né? Mas nós não incomodamos ninguém, nós estamos na nossa, procurando melhorar nossos ervais, extrair os nossos ervais e vender da melhor maneira possível. E estamos satisfeitos com isso. Existem pessoas que compram a erva mate nossa, cancheada, às vezes até beneficiada, põe no pacote e vende mais barato que nós. Pode ter um exemplo mais concreto do que este? A evolução ela foi aos poucos, gradual, porque se falarmos em soque de erva mate, o início eram soques feitos de madeira, era tudo de madeira. A salpicadeira era movimentada à mão no início. Depois, mais tarde, que colocaram um motorzinho
a gasolina. E de lá era abraçado os feixes e colocado em cima das repucas. Com o tempo surgiu uma fundição de ferro que teve a coragem de fazer aqueles S's de ferro fundido. Aí foi uma evolução. As hastes que seguram os S também de ferro, acompanhando as outras evoluções que foram acontecendo, né? Foi um processo bem lento, não é tudo automático que nem hoje. E o empacotamento era tudo manual na época. Lembro as quantidade de meninas que tinham seu trabalho lá, muito felizes. Depois é que veio umas máquinas para dobrar e empacotar, que praticamente ainda estão aí no mercado. Também essa parte de empacotamento evoluiu muito, né? Existem empresas que da bobina fazem o pacote final. Então tudo foi acompanhando a evolução da tecnologia. Mas nada de espetacular, né? Tudo aos poucos, tudo aos poucos. Mas como o Massimino disse, foi muito lento. O processo da erva mate não mudou muito. Alguns equipamentos, sim, se modernizaram. Mas se formos visitar algumas ervateiras, alguns soques, são os mesmos de 50, 60, 70 anos atrás. Com certeza. No fundo do quintal, de madeira, a própria família empacotando. Então, é uma coisa muito assim. Iniciou primitiva, teve uma pequena evolução, mas não ao ponto de se transformar uma empresa de tecnologia. À exceção de uma ou duas que tem os processos mais modernos, mas continua o mesmo. A erva mate se extrai do pé da erva mate, a secagem se faz com o fogo, o empacotamento, pacotes de papel, plástico, alumínio, e o estacionamento pelo tempo. Não são os equipamentos que transformam a erva verde em erva estacionada ou descansada, é o tempo. Então, bons pavilhões, bem arejados, sem umidade, num processo de 8 meses a 2 anos de envelhecimento. Aí você começa a produzir aquele produto que o homem do Uruguai, da Argentina, do Chile e da fronteira deseja. Tentou-se em outras oportunidades câmaras de estacionamento que se jogava vapor para dentro para envelhecer mais rápido. Ajudou em alguma coisa, mas era problema de umidade, era problema de vapor, era problema de emboloramento, tá? Então, não funcionou muito bem esse sistema. O sistema bom é guardar em câmaras e o tempo se encarrega de se transformar no produto exigido pelo mercado. É bom registrar, eu penso que outros colegas já o fizeram, o senhor Roberto Green, de Juí, foi o grande responsável por essa mudança de produzir a erva mate verdinha, com o apoio financeiro do senhor Etelvino Piccolo. Isto ninguém pode negar, porque eu fui testemunha e, inclusive, avalizei uma vez no Bradesco um financiamento para o senhor Etelvino Piccolo ter um dinheiro para mandar para o Roberto para ele fazer os experimentos. Então, o início dessa transformação, para o bem ou para o mal, foi do senhor Roberto Green, com o apoio financeiro do senhor Etelvino Piccolo. E a gente viu que funcionou bem, seguimos, e como nós, todos seguiram, né? Hoje o Tadeu ainda continua à frente da Green, né? Dando assistência, visitando, e a eles a nossa homenagem, então. Bom, aqui como em outros lugares,
a erva mate estava adormecida debaixo dos pinheirais. O meu avô, o primeiro trabalho dele, e nós temos isso em fotografias, foi como serrador. Tinha uma serraria, puxava aquelas enormes toras com os bois, serrava essa madeira, transportavam até a aviação férrea e daí se ia para o mundo. E a erva mate, à medida que os pinheiros foram dando espaço, elas surgiram. Então ela é nativa da região. Claro, esses ervais não existem mais, né? Porque estou falando de quase 100 anos, 80 anos, esses ervais não existem mais. Aí veio o plantio, né? E as primeiras mudas que ele recebeu vieram de Ilópolis. Eu me recordo, íamos buscar com uma caminhonete, uma picape Willys, lá no Instituto Nacional do Mate. Estas foram as primeiras. E depois, sim, as pessoas foram vendo como é que se produzia, aí surgiram viveiros em outros locais. Mas os primeiros viveiros, quem ensinou a plantar foi Ilópolis. Né? Esses pinheiros que vocês veem ao fundo foram os que restaram da época em que a atividade principal era a erva mate. Com certeza, na época, os pinheiros eram pequenos, foram deixados como testemunha da época. E hoje estão grandes e estão sombreando a erva mate, alguns pés nativos e outros que a gente plantou. Está se produzindo uma erva mate de muito boa qualidade. E nesse aspecto, também complementando, a indústria ervateira Ouro Verde se abasteceu muito do mercado catarinense, paranaense, inclusive do Mato Grosso. E graças a isso, o nosso pai foi um grande incentivador do reflorestamento. Então comprava imóveis e plantava erva mate, tanto em Santa Catarina, como no Paraná, como no Rio Grande do Sul. E graças a isso, graças a ele, a indústria ervateira Ouro Verde é uma grande produtora de erva mate, da época nativa para os ervais plantados. E ainda hoje nos beneficiamos desses ervais e continuamos reflorestando para que a gente tenha uma matéria-prima de qualidade e diria até suficiente para equilibrar o mercado de compra. A bela brotação deste ano. Olha, esse erval foi podado em setembro do ano passado. Veja, está com 8 meses e com essa brotação maravilhosa. Este ano as chuvas beneficiaram a brotação. Então esse erval vai estar bom para colher já o ano que vem, numa qualidade muito boa. Diante desses fatos, a gente imagina que teremos na safra de inverno de 2022 uma boa colheita de folhas. Nós teríamos hoje, eu diria, em torno de 30% é produção própria, extraído no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então a gente tem um mercado regulador que nós entendemos válido nos momentos de crise ou de excesso, porque tendo a matéria-prima, que na erva mate é o maior valor agregado, mais do que os outros insumos, mais do que a mão de obra, etc., ajuda você a, como eu disse, equilibrar o mercado. Se falta, temos a nossa, se sobra, nós também regulamos com a nossa matéria-prima. Que apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou durante esses tempos, a gente conseguiu canalizar parte desses recursos para a compra de terras, que nem meu irmão falou, e a instalação de uma indústria de papel higiênico. Não, nós temos hoje 4, assim, indústria ervateira Ouro Verde que começou.
Ouro Verde Agropecuária, que é dos imóveis rurais, reflorestamento e produção. A Ouro Verde Clímax, das embalagens, que faz embalagem de erva mate, de arroz, de caixa de papelão. O setor imobiliário, né? Houve épocas que a gente construiu prédios, inclusive, fez loteamentos. Com o tempo a gente fez um pequeno loteamento, vendeu os terrenos para os funcionários. Hoje todos eles aposentados, já são os netos que moram aí quase, alguns filhos e netos. Então são as nossas 4 atividades principais, né? E nessas atividades que estão os nossos filhos agora. 3 meus, que é o Gregory, o Mauro, a Priscila, e 2 do meu irmão, que é o João Paulo. E a Jaqueline, que está com uma semina aqui na ervateira. À exceção de uma filha minha, que é funcionária pública federal, mas os outros 5, 3 do Massimino e 2 meus, estão no grupo. Nós temos muito amor e carinho pela erva mate, porque é graças a esse produto, agora já com as novas gerações, com nossos filhos, tocando essas empresas. Isso eu devo confessar que se deve muito àquela visão que o pai teve na oportunidade. O Massimino, visionário também, viu que como se produzia erva mate, por que não investir nas embalagens? Porque começou tudo nas embalagens de erva mate. Nós tínhamos 1, 2 ou 3 máquinas, imprimia os pacotes de papel, os pacotes de 15 quilos, 20 quilos, e daí tudo foi crescendo. Aí apareceu a oportunidade para carvão, aí apareceu para o arroz, aí apareceu inclusive farinha, caixas de pizza, caixas de sapatos, caixa de presente, e foi uma sequência. Também em função da ervateira, por quê? Porque produzir a erva mate e não produzir a embalagem. Foi o que ocasionou e foi o momento da empresa de embalagens, que aliás, graças a um bom trabalho, é fornecedora de muita matéria-prima e muita embalagem das empresas, principalmente do Rio Grande do Sul. Para nós e para a nossa alegria, para concorrentes inclusive, né? Colegas. Que sempre fomos parceiros com muita ética, né? Com muito entendimento que cada um tem que guardar o seu segredo, mas somos felizes por termos muitos concorrentes como clientes de uma dessas nossas empresas e com um relacionamento excepcional. Temos embalagem de papel e laminada e plastificada. Mais uma empresa que surgiu em razão da erva mate. A erva mate que deu suporte para que essa empresa iniciasse e crescesse, né? Um ramo também bastante competitivo. Existem multinacionais que trabalham nesse ramo, né? Mas, felizmente, estamos no caminho. Olha, eu sou muito sonhador ainda, eu sonho e tenho participado de lives, eu vejo que tem outros sonhadores que apostam no futuro da erva mate. Por quê? Porque, como chá, o consumo ele é enorme. Então, China, Japão, Índia. E por que não adicionar um 10% de erva mate nesses chás mais nobres, né? Já está acontecendo isso. A Argentina está na nossa frente nesse setor aí. Mas logo, logo a gente vai acompanhar. Então, eu confio no ramo. Tanto é que a gente tem terras que, se tivesse na mão de outros, os ervais não existiriam mais, seriam lavouras de soja. Nós continuamos mantendo esses ervais nessas terras planas, porque acreditamos no futuro da erva mate. O chimarrão vai continuar, mas vai surgir mais consumo como eu sou fora de chás. Tenho certeza. É só acreditar, investir e divulgar.
Porque, de fato, a gente se omite muito, não dá aquela divulgação que deveria dar. Algumas empresas dão e estão colhendo os frutos. O sonho do pai, como ele não tinha estudado o suficiente, foi até o segundo, o sonho dele sempre foi, não manifestava para todos, mas internamente a gente sabia. O sonho dele era ter um filho administrador, aí fiz ciências contábeis, que seguia os passos dele, o Massimino. Um filho que fosse advogado e que seguisse os passos dele na política, que foi o meu caso. E o sonho de ter um filho médico, que é o meu irmão mais novo. Então ele se realizava por ter conseguido esse feito. E as manas, cada uma se formou na sua atividade, mas como não estavam na empresa, seguiram a sua vida, né? Vivemos juntos, duas estão em Chapecó, uma está aqui em Erechim, e nós três irmãos estamos aqui. Mas esse foi, dos sonhos dele, eu acho que foi o maior. Formar um filho em cada uma dessas profissões e que seguisse os passos dele na empresa, na política, e que naquela época ter um filho médico era um sonho de qualquer um. Então isso também foi um grande feito dele e marca não só na história, mas nos nossos corações principalmente. Muito bem lembrado. Eu diria um legado de pioneirismo, de visionário, de ousadia e de trabalho. Esses valores que estão disponíveis para todos e todo mundo sabe, né? Nossa consciência diz o que está certo e o que está errado. Nunca se omitiu em nenhum campo da nossa sociedade. E é isso que a gente está sentindo, a omissão dos jovens na nossa sociedade, nas nossas empresas, na igreja. Então, esse legado ele deixou e a gente está procurando seguir e incutir nos filhos e nos netos essa ideia de participação. E assim como ele passou muito cedo, nós também seguimos o seu exemplo e passamos muito cedo para nossos filhos. E penso que esse tenha sido uma vitória, porque largar o poder não são muitos que gostam de largar o poder, né? Quando ele entrou na política, praticamente ele abandonou o dia a dia da ervateira, né? Supervisionava, olhava, queria saber dos números, mas o caminho dele foi já para esse lado aí. Lúcido até o último dia. Tu pediste até quando? Até o último dia. Se ele podia, com a segunda esposa dele, fazia circular nas empresas e descia ou dava uma olhadinha. Nos últimos anos, essa era a alegria dele. Principalmente a fábrica de papel, né? Lá ele ia quase que diariamente. E o lema dele, lembrando a história, o primeiro a chegar, o último a sair, e tinha que ganhar menos que os outros para dar o exemplo. Que os outros estavam trabalhando para a empresa, ele poderia estar se beneficiando, mas ganhava menos do que os outros. Esse era o lema dele. E no fim, nos últimos 30 anos, ele sempre nos dizia: eu não vou me meter, mas isso aqui está fora do lugar. Não, eu não vou falar, mas aquilo tem que ser assim. Ele nunca se metia, mas sempre dava a opinião dele. É verdade. É uma história bonita, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas agora, num momento como esse, a gente começa a valorizar tudo isso, né? No dia a dia, tu acha que é normal, tem que fazer, tem que acontecer, mas não é bem assim. Tudo tem uma história. Então, somos gratos a nossos pais, a nossa mãe, que sempre segurou as pontas, e rogamos ao bom Deus que continue a nos iluminar e orientar nossos filhos
logo logo nossos netos, para que sigam o caminho que ele nos ensinou.